No coração do centro de Meridian, onde o cheiro de cebolas grelhadas e café se misturava com a fumaça do tráfego noturno, ficava a lanchonete do Murphy, um lugar tão comum que até mesmo o Rei Alpha podia desaparecer dentro de seus bancos de vinil rachados e anonimato iluminado por luz fluorescente. O rei Darius havia escolhido este santuário precisamente porque não exigia nada dele, sem garçons se curvando e tremendo por causa do protocolo, sem guardas examinando cada sombra em busca de ameaças, sem o peso da coroa e da cerimônia pressionando como uma armadura que ele nunca poderia remover. Aqui, entre trabalhadores da construção civil cansados e enfermeiras do turno da noite, ele quase conseguia lembrar como era ser humano em vez de símbolo, mortal em vez de mito. A garçonete ômega que enchia seu café movia-se como fumaça entre as mesas. Sua presença era tão suave que mal registrava na borda da consciência. Ria, dizia seu crachá, embora ele duvidasse que alguém tivesse se incomodado em olhar tempo suficiente para notar. Ela era tudo o que uma ômega deveria ser, quieta, deferente, invisível para qualquer um que importasse. Seu cheiro era suave, sua voz mal passava de um sussurro, seus movimentos projetados para servir sem serem vistos. Ela era a camuflagem perfeita em um mundo que a ensinara a desaparecer. Mas camuflagem, Darius logo descobriria, podia esconder mais do que submissão. E às vezes o predador mais letal era aquele que aprendera a caçar nas sombras, que fora treinado para matar pelas mesmas pessoas que mais tarde decidiram que ela era perigosa demais para existir. Esta noite, 5 alfas rivais irromperiam pelas portas do Murphy com assassinato em seus corações e certeza em seus planos. Esta noite, eles aprenderiam que o maior erro não foi subestimar a força do Rei Alfa, mas ignorar a Ômega, cujas mãos eram firmes o suficiente para servir seu café, cujos olhos eram baixos o suficiente para esconder a assassina que vivia sob a superfície, cujo silêncio ocultava habilidades que poderiam transformar uma humilde lanchonete em um cemitério. Algumas armas eram forjadas em fogo e aço. Outras eram forjadas em abandono e traição, depois escondidas atrás de aventais e salário mínimo, até chegar o momento de lembrar ao mundo por que eram temidas o suficiente para serem apagadas. Ria passou 3 anos aprendendo a ser ninguém. Nos próximos 3 minutos, ela lembraria exatamente quem costumava ser. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias, uma nova história espera por você. Agora, vamos começar. O movimento do jantar na lanchonete do Murphy seguia com o caos previsível de uma dança bem ensaiada que vinha acontecendo da mesma maneira pela maior parte de 3 décadas. Pedidos eram gritados da cozinha, onde o velho Pete trabalhava na grelha, com a precisão mecânica de alguém que virou 10.000 hambúrgueres sem pensar nisso. Pratos batiam contra mesas laminadas marcadas por anos de xícaras de café e facas descuidadas. As conversas se misturavam no tipo de ruído branco que envolvia o rei Darius como um abençoado anonimato. Discussões sobre horas extras, reclamações sobre preços da gasolina, argumentos sobre times de esportes que não significavam absolutamente nada para o destino dos reinos ou o peso das coroas. Ele sentava na cabine 14, sempre a cabine 14 quando vinha aqui, com as costas pressionadas contra o canto e uma visão clara de ambas as saídas, bebericando um café preto que esfriara há 20 minutos, enquanto fingia ler um jornal de 3 dias atrás. O vinil rachado da cabine havia se moldado à sua forma durante suas visitas 2 vezes por semana nos últimos 6 meses, criando um pequeno santuário onde o rei alfa dos territórios do leste podia desaparecer na abençoada mundanidade de ser ninguém especial. Ele deveria estar revisando acordos territoriais esta noite. Deveria estar se preparando para a reunião do conselho de amanhã, onde 3 líderes de matilha discutiriam sobre direitos de caça enquanto mal escondiam suas ambições pelo seu trono. A pilha de documentos esperando em sua mesa detalhava disputas de fronteira que poderiam desencadear guerras, negociações comerciais que poderiam levar comunidades inteiras à falência e questões de sucessão que o mantinham acordado na maioria das noites, imaginando se a coroa sobreviveria a outra geração. Em vez disso, ele escapou para este santuário iluminado por luz fluorescente, onde a decisão mais urgente era pedir torta com sua refeição,
e onde a maior crise geralmente era alguém reclamando que seu hambúrguer estava passado demais. A garçonete Ômega passou por sua mesa com a graça etérea de alguém que aperfeiçoou a arte de ser ignorada. Ria. Ele aprendeu o nome dela durante sua terceira visita, embora ela ainda se encolhesse ligeiramente quando ele falava diretamente com ela, como se o reconhecimento direto de um alfa fosse algo perigoso em vez de educado. Ela encheu a xícara dele sem fazer contato visual. Seus movimentos eram eficientes e cuidadosos, como se ela tivesse calculado o ângulo exato necessário para servi-lo mantendo a distância máxima e o contato mínimo. Tudo nela gritava submissão ômega de manual, o tipo ensinado em aulas obrigatórias do departamento e reforçado através de gerações de condicionamento social. Seu cheiro era suave a ponto de ser quase indetectável, incomum até mesmo para uma ômega, cuja fragrância natural era tipicamente suave, mas presente. Sua postura curvava-se para dentro como se ela estivesse tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Ombros curvados para a frente na posição universal de deferência ômega. Sua voz mal passava de um sussurro nas raras ocasiões em que os clientes exigiam uma conversa real em vez de serviço silencioso. Ela tinha 25, talvez 26 anos, com cabelos castanhos que mantinha presos em um coque prático preso com o que pareciam ser hashes, em vez de acessórios de cabelo adequados. Suas roupas pareciam deliberadamente escolhidas para evitar chamar atenção. Calças pretas sem forma, uma blusa branca que ficava solta o suficiente para esconder qualquer indício de silhueta, sapatos sensatos que não faziam som contra o linóleo gasto da lanchonete. Até sua maquiagem era aplicada com a habilidade de alguém que entendia que o objetivo era a invisibilidade em vez do realce. Camuflagem perfeita para um mundo que preferia suas ômegas decorativas ou invisíveis, sem meio termo permitido. Obrigado, ele murmurou enquanto ela completava seu café e observou a breve hesitação em seu passo que sugeria surpresa por ser reconhecida por alguém que não precisava reconhecer ninguém se não quisesse. Os olhos dela se ergueram para encontrar os dele por exatamente um segundo, tempo suficiente para ele notar que não eram o castanho suave que ele esperava de alguém tão submisso, mas um tom mais escuro que parecia conter profundezas que ele não conseguia ler. Então o olhar dela voltou para o bule de café e ela seguiu para a próxima mesa, onde um trabalhador da construção civil gesticulava enfaticamente sobre algum drama no local de trabalho, envolvendo um capataz e uma disputa sobre intervalos de almoço. Darius vinha ao Murphy's há 6 meses, sempre sozinho, sempre cuidadoso para variar seus horários, para que nenhum padrão pudesse ser estabelecido por alguém observando fraquezas na segurança real. Sua equipe de proteção pensava que ele estava participando de reuniões privadas com conselheiros de confiança em locais seguros pela cidade. Seu conselho acreditava que ele estava revisando relatórios de inteligência confidenciais que exigiam privacidade e concentração absolutas. Apenas seu motorista, Marcos, sabia a verdade. E Marcos havia jurado segredo com ameaças que faziam homens fortes chorarem e questionarem suas escolhas de vida. A ironia não lhe escapava. O rei alfa dos territórios do leste, governante de 5 milhões de lobos espalhados por 3 estados, comandante de forças militares que poderiam nivelar cidades, herdeiro de um poder que remontava a 8 gerações, tinha que mentir para seu próprio povo para encontrar um lugar onde pudesse comer um hambúrguer em paz, sem alguém analisando cada mordida por implicações políticas. Mais café, querido. A pergunta veio de Dolores, a garçonete beta que lidava com a maior parte do serviço de balcão e parecia ver cada cliente como um amigo em potencial ou um desafio divertido. Ela era tudo o que Ria não era. Barulhenta, confiante, sem medo de rir das piadas rudes dos clientes ou discutir com Pete sobre modificações nos pedidos ou fazer perguntas pessoais que teriam feito a maioria das ômegas correr para se esconder. Estou bem, obrigado, respondeu Darius, embora tenha notado como Ria olhou do outro lado do salão quando Dolores se aproximou de sua mesa. Havia algo naquele olhar, não ciúme ou comportamento territorial, que seriam respostas normais de ômega a outra mulher se aproximando de um macho que serviam regularmente. Mas uma espécie de avaliação profissional que parecia estranhamente fora de lugar para alguém cujo trabalho se limitava a servir café e limpar pratos. O sino acima da porta da frente tocou com sua nota familiar de latão,
e 5 homens entraram com o tipo de movimento coordenado que fez cada instinto que Darius herdara, através de 8 gerações de reis guerreiros, despertar imediatamente. Eram todos alfas. Ele podia sentir o cheiro da testosterona e da agressão mal controlada emanando deles em ondas que teriam feito lobos menores exporem suas gargantas em submissão. Mas mais do que isso, eles se moviam como uma matilha que já havia caçado junta antes, seu espaçamento preciso demais para ser casual, sua consciência das posições uns dos outros aguda demais para ser coincidência. Seus olhos varreram o salão com precisão tática, catalogando saídas, obstáculos e ameaças potenciais, com a eficiência praticada de soldados se preparando para a batalha, e então seus olhares se fixaram nele com o tipo de intensidade focada que significava que aquilo não era uma visita social ou um caso de identidade trocada. O reconhecimento atingiu Darius como água gelada, enquanto ele associava rostos a relatórios de inteligência que cruzavam sua mesa semanalmente. Viktor Petrov, dos Ermos do Norte, procurado por 3 assassinatos e com rumores de ter despedaçado pessoalmente uma matilha inteira que se opôs à sua tentativa de tomada de poder. James Morrison, das Matilhas Costeiras, expulso de seu território por crimes de guerra que incluíam usar civis ômega como escudos humanos durante disputas territoriais. David Chen, dos Territórios da Montanha, cujo método de lidar com desacordos envolvia fio de prata e técnicas aprendidas com especialistas em tortura militar, e 2 outros, cujos nomes lhe escapavam no momento, mas cujas reputações de violência os precediam como sombras lançadas por piras funerárias. Cada um deles tinha motivos para querê-lo morto, seja por território, por vingança, ou simplesmente pelo prestígio que viria com a reivindicação da morte que nenhum assassino havia conseguido em 8 anos de tentativas. Os sons normais da lanchonete, conversa, tilintar de talheres, o chiar da grelha de Peter, a risada de Dolores, pareciam desaparecer à medida que os 5 alfas se espalhavam com precisão militar que sugeria meses de planejamento e coordenação. Ninguém mais no restaurante parecia notar nada de errado, o que era exatamente o que Darius esperaria de civis que nunca aprenderam a ler os sinais de violência iminente. O casal idoso na cabine 3 continuava sua discussão tranquila sobre a programação da televisão, suas vozes carregando a irritação confortável de pessoas casadas há 40 anos. Os trabalhadores da construção no balcão continuavam discutindo horários de horas extras e política sindical, enquanto devoravam pratos de bolo de carne, que poderiam ter alimentado famílias menores. A adolescente na cabine do canto nunca levantou os olhos do telefone, polegares voando pela tela, enquanto digitava mensagens que eram, sem dúvida, mais importantes para ela do que qualquer coisa acontecendo no mundo adulto ao seu redor. Mas Ria notou. Darius captou o reflexo dela na janela ao lado de sua mesa. Viu como sua postura mudou de serviço submisso para algo que parecia quase alerta. Não o tipo de consciência nervosa que presas desenvolviam quando predadores entravam em seu território, mas a atenção focada de alguém avaliando uma situação tática. Sua cabeça ainda estava baixa, seu movimento ainda cuidadoso e medido, enquanto continuava limpando mesas e enchendo xícaras de café. Mas havia uma tensão em seus ombros que não estava lá momentos antes. Uma tensão que falava de reconhecimento em vez de confusão, como se ela soubesse exatamente o que estava olhando quando 5 alfas perigosos entraram em uma lanchonete civil com um assassinato em suas mentes. "Cavalheiros!" Victor gritou com uma voz que carregava uma falsa alegria espessa o suficiente para cortar com uma faca. "Que surpresa agradável encontrar você aqui. Estávamos na vizinhança e pensamos em parar para comer alguma coisa." A mentira era transparente o suficiente para ser insultante, entregue com o tipo de casualidade teatral que sugeria que Victor não se importava se sua decepção era óbvia ou ativamente queria que Darius entendesse que aquilo era uma armadilha cuidadosamente planejada e perfeitamente executada. Isso não era uma coincidência. Era uma tentativa de assassinato orquestrada até o último detalhe. Desde a escolha de um local onde o Rei Alfa estaria isolado e desprotegido até o momento do ataque para máximo impacto psicológico, eles o encontraram aqui sozinho e desprotegido em um lugar onde os danos colaterais seriam mínimos e as rotas de fuga eram limitadas, cercado por humanos e lobos de baixa patente que correriam ou congelariam quando a violência irrompesse. Era,
Darius teve que admitir com relutante apreciação profissional, uma configuração quase perfeita para um regicídio. Ele começou a calcular suas opções com a eficiência fria que 8 anos de governo lhe ensinaram. 5 contra 1 não eram probabilidades impossíveis para um rei alfa que havia sobrevivido a 3 tentativas anteriores de assassinato e 2 guerras diretas. Mas o espaço confinado trabalhava contra ele de maneiras que o terreno aberto nunca faria. Muitas pessoas inocentes que poderiam ser feridas no fogo cruzado. Muitas mesas e cadeiras e características arquitetônicas que limitariam seu movimento enquanto forneciam cobertura para seus atacantes. Muitas variáveis que ele não podia controlar em um espaço que não havia escolhido por suas vantagens defensivas. Seu telefone estava no bolso da jaqueta, mas chamar reforços levaria minutos preciosos que ele não tinha. Sua equipe de segurança estava a 15 minutos de distância, no mínimo, assumindo que Marcos conseguisse passar pelo tráfego que era notoriamente imprevisível durante as horas da noite. A polícia local responderia eventualmente, mas não estava equipada para lidar com violência de nível alfa, e sua intervenção provavelmente resultaria em mais civis mortos do que reis salvos. Ele começou a se levantar de seu assento, seu corpo mudando automaticamente para a transformação parcial que lhe daria garras, velocidade aprimorada e o tipo de fúria predatória que construíra a reputação de sua família através de séculos de guerra. Seus músculos se contraíram com a preparação familiar para o combate, adrenalina inundando seu sistema, enquanto seu espírito de lobo se erguia para enfrentar o desafio de ameaças mortais e violações territoriais. Mas mesmo enquanto sua fisiologia começava a se adaptar para a batalha, ele sabia que era tarde demais. O ataque veio de 3 direções ao mesmo tempo, com o tipo de coordenação que sugeria prática extensiva e ensaio cuidadoso. Morrison avançou pela direita com facas de lâmina de prata que brilhavam sob as luzes fluorescentes. Armas especificamente projetadas para causar o máximo dano à fisiologia dos metamorfos. Bordas afiadas para cortar pele aprimorada e interromper os fatores de cura que tornavam os alfas tão perigosos em combate. Chen aproximou-se pela esquerda com mãos que já estavam se transformando em garras, suas unhas se estendendo em talões afiados como navalhas, enquanto seus ossos faciais começavam a reestruturação sutil que lhe daria força de mordida aprimorada e visão predatória. Victor investiu direto pela frente com o tipo de fúria berserker que o tornara lendário entre as matilhas do norte. Agressão bruta e descontrolada que sacrificava a finesse por força avassaladora. O estilo de batalha de alguém que preferia despedaçar inimigos em vez de superá-los. O tempo desacelerou como xarope, enquanto Darius se preparava para o impacto. Sua mente correndo através de cenários de combate e avaliações de danos com a precisão clínica de alguém que fora treinado desde a infância para lutar por sua vida. Ele poderia derrubar 2 deles se gerenciasse suas transformações corretamente. Talvez 3 se tivesse muita sorte e eles cometessem erros críticos em sua coordenação. Mas 5 alfas experientes em um espaço tão confinado com civis inocentes, fornecendo obstáculos e reféns em potencial. A matemática era brutal e implacável, pintada em sangue que ainda não havia sido derramado, mas já era inevitável. Então alguém se moveu mais rápido do que a física deveria permitir, mais rápido do que até mesmo reflexos alfa aprimorados poderiam rastrear, com o tipo de precisão letal que pertencia a operações militares de elite em vez de lanchonetes de cidade pequena. Ria não gritou. Ela não correu para as saídas como todos os outros clientes estavam começando a fazer, à medida que seus instintos finalmente alcançavam a realidade de predadores em seu meio. Ela não derrubou seu bule de café, nem procurou seu telefone, ou congelou com o tipo de terror que teria paralisado a maioria das ômegas, quando confrontadas com violência que poderia despedaçá-las sem esforço. Em vez disso, ela explodiu em movimento com uma graça letal que desafiava todas as suposições sobre força, treinamento e capacidade ômega. O bule de café, vidro pesado que poderia quebrar ossos se aplicado corretamente, tornou-se uma arma em suas mãos, balançando em um arco perfeito que se conectou com o pulso de Morrison com força suficiente para estilhaçar os ossos delicados que controlavam seu aperto. Suas facas de prata tilintaram pelo linóleo,
girando para longe de dedos que não podiam mais fechar corretamente em torno de seus cabos. A outra mão dela encontrou um ponto de pressão no pescoço de Chen, que o derrubou como uma pedra antes que ele pudesse completar sua transformação. Um golpe que exigia conhecimento anatômico preciso e o tipo de treinamento que levava anos para desenvolver adequadamente. A forma parcialmente transformada de Chen desmoronou no chão. Vivo, mas inconsciente, suas garras se retraindo enquanto seu corpo revertia para a forma totalmente humana. Um chute giratório que desafiava todos os livros didáticos sobre limitações físicas ômega enviou Victor tropeçando para trás contra uma mesa que colapsou sob seu peso com um som de ossos quebrando. Madeira barata se estilhaçando enquanto quase 135 quilos de músculo alfa colidiam com móveis que nunca foram projetados para resistir à violência sobrenatural. A sequência inteira levou menos de 4 segundos do início ao fim, executada com o tipo de eficiência fluida que falava de memória muscular desenvolvida através de incontáveis horas de prática contra oponentes que não segurariam seus socos ou mostrariam misericórdia a alguém menor e supostamente mais fraco. Os dois atacantes restantes, aqueles cujos nomes Darius não conseguia lembrar, mas cujas reputações de brutalidade haviam sido detalhadas em relatórios de inteligência, olharam em descrença chocada para a garçonete Ômega, que acabara de desmantelar seu ataque coordenado com o tipo de precisão que pertencia a operações de forças especiais em vez de empregos de serviço civil. Impossível, um deles sussurrou, sua voz carregando o tipo de descrença atordoada que vinha de ver suposições fundamentais sobre o mundo desmoronarem em tempo real. Ria inclinou a cabeça ligeiramente, e pela primeira vez desde que Darius vinha ao Murphys, ela olhou diretamente para ele com olhos que não continham nenhum traço da deferência submissa que ele se acostumara a ver em trabalhadores de serviço ômega. Seu olhar não era o castanho suave que ele de alguma forma esperava de alguém tão cuidadosamente discreta, mas cinza a aço, afiado como manhãs de inverno, e cheio do tipo de cálculo frio que pertencia a campos de batalha, onde decisões de fração de segundo significavam a diferença entre sobrevivência e morte. Abaixe-se, disse ela, sua voz carregando uma autoridade que o fez obedecer antes que sua mente consciente pudesse processar o comando ou questionar por que ele estava recebendo ordens de uma garçonete ômega no meio do que deveria ser seu próprio assassinato. A segunda onda de violência irrompeu quando os dois alfas restantes perceberam que estavam enfrentando algo muito mais perigoso do que uma trabalhadora de serviço ômega comum que estava no lugar errado, na hora errada. Eles atacaram com o desespero de predadores que de repente descobriram que eram presas. Seus movimentos selvagens e descoordenados à medida que o pânico começava a anular sua disciplina tática anterior. Ria encontrou o ataque deles com movimentos que eram tudo menos selvagens. Ela fluiu entre os ataques deles como água, encontrando brechas na pedra, usando o impulso deles contra eles de maneiras que sugeriam treinamento em disciplinas de artes marciais, focadas em redirecionar a força em vez de encontrá-la de frente. Seu corpo se movia com o tipo de graça controlada que vinha de entender exatamente como as articulações dobravam, onde os pontos de pressão estavam localizados, e como transformar a força de um oponente em sua maior fraqueza. Um saleiro da mesa mais próxima tornou-se um projétil que estilhaçou o nariz de alguém em um spray de sangue que exigiria cirurgia reconstrutiva para reparar adequadamente. Uma perna de cadeira, de alguma forma destacada de sua base com um golpe preciso na junta, onde a madeira encontrava o metal, tornou-se um bastão que ela empunhava com precisão cirúrgica. Cada golpe visando aglomerados de nervos que causariam dor máxima e desorientação com o mínimo de dano permanente. A borda de uma mesa de cabine tornou-se uma plataforma para um salto que terminou com o joelho dela se conectando ao plexo solar de alguém com força suficiente para levantá-lo do chão e enviá-lo colidindo contra a parede, onde deixaram um amassado em forma humana no drywall que precisaria de reparo profissional. Quando a violência terminou, e terminou tão repentinamente quanto começou, com o tipo de finalidade abrupta que marcava conflitos profissionais em vez de emocionais, 5 dos alfas mais temidos no sistema territorial jaziam inconscientes no chão de linóleo arranhado do Murphy. Ria estava entre eles sem um único fio de cabelo fora do lugar, respirando normalmente pelo nariz, seu uniforme ainda arrumado,
exceto por uma pequena mancha de café em seu avental, que provavelmente estava lá antes da luta começar. Os únicos sons no restaurante eram o lamento distante das sirenes, já que alguém, provavelmente Dolores, que teve a presença de espírito de pedir ajuda mesmo enquanto mergulhava atrás do balcão, havia contatado os serviços de emergência, e o choro suave de civis que ainda estavam processando o que acabaram de testemunhar. Darius olhou para a garçonete Ômega, que acabara de salvar sua vida com habilidades que não deveriam existir de acordo com tudo o que ele sabia sobre biologia Ômega. Oportunidades de treinamento e posicionamento social. O cheiro dela estava todo errado para alguém com seu suposto histórico. Controlado demais, deliberadamente silenciado demais, como se ela estivesse suprimindo ativamente a produção natural de feromônios em vez de simplesmente possuir a fragrância naturalmente sutil típica de sua designação. A própria existência dela, de repente, parecia um mistério envolto em decepção. Um quebra-cabeça que desafiava suposições fundamentais sobre hierarquias de matilha, limitações biológicas e a ordem social cuidadosamente mantida que mantinha os reinos funcionando. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz rouca de choque e algo que poderia ter sido admiração ou possivelmente medo das implicações que as habilidades dela representavam. Ria olhou para ele por um longo momento, e ele viu o instante exato em que ela tomou uma decisão que mudaria tudo entre eles. Sua expressão mudou da máscara cuidadosamente neutra do profissionalismo da indústria de serviços para algo que parecia quase arrependimento misturado com resignação. "Alguém que esperava que você nunca tivesse que descobrir", respondeu ela calmamente, sua voz carregando profundezas que falavam de segredos acumulados ao longo de anos de decepção cuidadosa. E nessa admissão, Darius ouviu o eco de mistérios que eram mais profundos do que a simples submissão Ômega. Verdades que iam além de habilidades excepcionais de garçonete e revelações que ameaçavam derrubar tudo o que ele pensava saber sobre a mulher que acabara de provar que, às vezes, o protetor mais perigoso era aquele que todos foram treinados para ignorar. As sirenes estavam se aproximando. E logo esta lanchonete tranquila seria inundada por investigadores, repórteres e oficiais que iriam querer explicações para a coisa impossível que todos acabaram de testemunhar. Perguntas seriam feitas sobre treinamento de combate Ômega, sobre como alguém supostamente na base das hierarquias da matilha havia adquirido habilidades que a maioria dos alfas nunca desenvolvia. Implicações políticas seriam discutidas, ramificações territoriais seriam analisadas e protocolos de segurança seriam completamente reescritos. Mas primeiro, antes que o mundo exterior invadisse este pequeno santuário, onde coisas impossíveis acabaram de se tornar realidade, Darius precisava de respostas para perguntas que ele estava apenas começando a saber como fazer. Começando com o porquê de uma garçonete Ômega lutar como uma arma que fora forjada especificamente para a guerra, depois deliberadamente escondida onde ninguém pensaria em procurar por ela. O rescaldo da violência em um lugar que nunca deveria vê-la carregava um tipo particular de silêncio. Não a quietude pacífica do contentamento, mas o silêncio atordoado que se seguia quando a realidade havia sido despedaçada e costurada às pressas, com explicações que não se encaixavam muito bem. A lanchonete do Murphy, que nunca havia sediado nada mais dramático do que a discussão ocasional sobre times de futebol, agora parecia uma cena de crime de um filme que de alguma forma havia vazado para o mundo real. Veículos de emergência alinhavam-se na rua do lado de fora com suas luzes vermelhas e azuis, pintando as janelas em cores alternadas, que faziam tudo parecer surreal e desconectado da terça-feira à noite mundana que deveria ser. Policiais moviam-se pelo salão com a precisão cuidadosa de pessoas documentando algo que não entendiam inteiramente, fotografando móveis virados e medindo padrões de respingos de sangue, enquanto tentavam conciliar depoimentos de testemunhas que consistentemente desafiavam seu treinamento e experiência. Darius sentou-se no escritório dos fundos que Pete normalmente usava para inventário e folha de pagamento, observando através da porta parcialmente aberta, enquanto técnicos da cena do crime processavam evidências que nunca fariam sentido em qualquer relatório oficial. 5 alfas inconscientes estavam sendo carregados em macas com restrições que pareciam mais apropriadas para pacientes psiquiátricos perigosos do que simples suspeitos de agressão.
Os paramédicos moviam-se com a eficiência nervosa de pessoas que entendiam que seus pacientes poderiam acordar a qualquer momento e voltar a tentar matar todos ao alcance. Vossa Majestade, a detetive Sarah Palmer, entrou no escritório com o tipo de compostura profissional que mal escondia seu óbvio desconforto em ter a realeza envolvida no que deveria ter sido um caso direto de violência em restaurante. Ela era uma beta no início dos 40 anos, com cabelos grisalhos e os olhos cansados de alguém que vira crueldade humana suficiente para fazer do cinismo uma estratégia de sobrevivência. Preciso fazer algumas perguntas sobre o incidente desta noite. Claro, respondeu Darius, embora sua atenção continuasse vagando para o salão onde Ria estava sentada em uma mesa de canto, dando seu depoimento a um jovem oficial que parecia cada vez mais confuso a cada palavra que ela falava. A postura dela havia retornado à perfeita submissão ômega, ombros curvados para dentro, cabeça baixa, mãos cruzadas no colo, como se os últimos 15 minutos de precisão letal tivessem sido uma alucinação compartilhada em vez de realidade documentada. Pode me explicar o que aconteceu da sua perspectiva? Perguntou a detetive Palmer, acomodando-se na cadeira à frente dele, com um bloco de notas que já continha várias páginas de escrita. Começando com o motivo de você estar aqui sozinho sem sua equipe de segurança habitual. Era uma pergunta razoável que exigia uma resposta que ele não podia dar sem criar complicações políticas que se espalhariam por 5 territórios e possivelmente desestabilizariam alianças que levaram anos para serem construídas. A verdade de que o Rei Alpha escapava regularmente de suas responsabilidades para comer hambúrgueres em lanchonetes anônimas seria vista como excentricidade cativante ou negligência perigosa, dependendo de quem estivesse fazendo a interpretação. Ocasionalmente conduzo reuniões informais em locais neutros, disse ele cuidadosamente. Esta noite eu estava adiantado para um compromisso que foi subsequentemente cancelado. A expressão da detetive Palmer sugeriu que ela reconhecia uma não resposta diplomática quando ouvia uma, mas ela fez anotações sem pressionar por detalhes que não eram tecnicamente relevantes para a investigação da agressão. E você reconheceu os atacantes? 3 deles, sim. Victor Petrov, James Morrison e David Chen. Todos procurados por várias violações territoriais e crimes violentos. Darius observou enquanto ela anotava nomes que acionariam alertas em bancos de dados de aplicação da lei em todo o país. Os outros 2 eu não consegui identificar imediatamente, mas tenho certeza de que os serviços de inteligência terão registros. Certo. Mais anotações acompanhadas pelo tipo de expressão facial que sugeria que a detetive Palmer já estava temendo a papelada que este caso geraria assim que as agências federais se envolvessem. E o ataque em si, 5 alfas, ataque coordenado, armas envolvidas, bastante sofisticado para uma violência aleatória em restaurante. Não foi aleatório, disse Darius calmamente. Esta foi uma tentativa de assassinato que foi planejada cuidadosamente. Eles sabiam que eu estaria aqui, sabiam que eu estaria sozinho e escolheram um momento para minimizar testemunhas e maximizar suas chances de sucesso. Mas eles não tiveram sucesso. A caneta da detetive Palmer hesitou sobre seu bloco de notas. Por causa da garçonete ômega. A declaração pairou no ar entre eles como uma pergunta que nenhum dos 2 sabia muito bem como responder. Por todo o entendimento aceito de dinâmica de matilha e limitações biológicas, o que Ria havia feito deveria ter sido impossível. Ômegas não eram treinadas para combate porque não eram fisicamente capazes de violência eficaz contra alfas. Sua densidade óssea, desenvolvimento muscular e estrutura neurológica simplesmente não foram projetados para o tipo de confronto que acabara de ocorrer, exceto que havia ocorrido com testemunhas e imagens de segurança e atacantes inconscientes que forneciam prova inegável de que suas suposições fundamentais sobre as capacidades ômega poderiam estar catastroficamente erradas. Sim, disse Darius simplesmente, por causa de Ria. Ria Morrison. A detetive Palmer consultou suas anotações. 26 anos, trabalha no Murphy's há cerca de 8 meses. Emprego anterior em várias posições na indústria de serviços em toda a região. Nenhum histórico militar registrado. Nenhum treinamento documentado em artes marciais. Nenhum histórico criminal ou envolvimento com serviços de segurança. Ela fez uma pausa, claramente lutando com a forma de expressar sua próxima observação, sem parecer que estava questionando
as leis básicas da física. Mas, de acordo com várias testemunhas, incluindo o senhor, ela neutralizou sozinha 5 alfas armados em aproximadamente 30 segundos, usando técnicas que sugerem treinamento de combate extensivo e possivelmente experiência militar. Isso está correto, confirmou Darius. Embora a descrição clínica não capturasse a graça fluida dos movimentos de Rhea, ou a precisão fria com a qual ela avaliou e eliminou ameaças que teriam desafiado guerreiros experientes. A detetive Palmer suspirou e largou a caneta. Vossa Majestade, com todo o respeito, este caso está prestes a se tornar um pesadelo para todos os envolvidos. Quando a notícia se espalhar de que uma ômega derrotou 5 alfas em combate, não por sorte ou desespero, mas por habilidade e treinamento superiores, isso vai levantar questões que muitas pessoas poderosas não vão querer responder. Ela estava certa e ambos sabiam disso. A ordem social cuidadosamente mantida que mantinha os territórios estáveis dependia de hierarquias aceitas que colocavam alfas no topo da estrutura de poder, betas em papéis de apoio e ômegas em posições de serviço e deferência. Se esses imperativos biológicos pudessem ser superados através de treinamento e determinação, então séculos de arranjos políticos e econômicos precisariam ser reexaminados. O que ela lhe disse? Darius perguntou, no depoimento dela. Que ela agiu por instinto para proteger clientes e funcionários de perigo imediato. A expressão da detetive Palmer sugeriu que ela achava essa explicação tão satisfatória quanto ele. Ela alega não ter treinamento especial além de aulas básicas de autodefesa, nenhum histórico militar ou policial e nenhuma experiência anterior com ameaças de nível alfa. E você acredita nela? Acredito que ela está me dizendo exatamente o que acha que eu preciso ouvir para evitar complicações que tornariam a vida dela significativamente mais difícil, respondeu a detetive Palmer, com a honestidade seca de alguém que entrevistou pessoas suficientes para reconhecer a verdade cuidadosamente elaborada da decepção total. Mas o que eu acredito e o que posso provar são 2 coisas diferentes. E agora eu tenho 5 criminosos inconscientes e imagens de segurança que mostram uma garçonete ômega fazendo coisas que profissionais treinados lutam para realizar. Através da porta do escritório, Darius podia ver Rhea terminando seu depoimento com o jovem oficial. Seu movimento ainda carregava aquela precisão cuidadosa que sugeria que cada gesto era calculado para evitar atrair atenção indesejada. Mas agora que ele sabia o que procurar, podia ver a força controlada em sua postura. A maneira como seus olhos rastreavam o movimento por todo o restaurante com consciência tática, o posicionamento sutil que mantinha suas costas para as paredes e mantinha linhas de visão claras para todas as entradas. Ela estava performando submissão ômega com a mesma habilidade que demonstrara em combate. Perfeitamente, convincentemente e com autenticidade suficiente para fazer os observadores aceitarem o que esperavam ver, em vez de questionar o que estava realmente na frente deles. Gostaria de falar com ela, disse Darius em particular. A expressão da detetive Palmer sugeriu que ela esperava esse pedido, mas não estava inteiramente confortável em concedê-lo. Vossa Majestade, ela é tecnicamente uma testemunha em uma investigação em andamento, e existem protocolos. Detetive Palmer, Darius interrompeu gentilmente. 5 alfas acabaram de tentar me assassinar em um restaurante público e foram parados por alguém cujo histórico e capacidades não correspondem a nenhum registro oficial. Acho que podemos concordar que os protocolos normais podem não ser adequados para essa situação. Ela estudou o rosto dele por um momento, claramente pesando os regulamentos do departamento contra as realidades políticas de lidar com a autoridade real durante uma investigação ativa. 5 minutos, disse ela finalmente. E se ela solicitar um advogado ou quiser que a entrevista pare, nós honramos isso imediatamente. Claro. A detetive Palmer saiu para organizar a reunião e Darius se viu sozinho no escritório desordenado de Pete, cercado por faturas e cronogramas de entrega e todos os detalhes mundanos que mantinham uma pequena empresa funcionando dia após dia. Pareceu-lhe profundamente irônico que ele estivesse se preparando para ter uma das conversas mais importantes de sua vida em um espaço dedicado a encomendar pães de hambúrguer e calcular custos de mão de obra. Quando Rhea entrou no escritório alguns minutos depois, ela se moveu com a mesma graça deferente que ele observara durante meses de interações casuais,
Mas agora ele podia ver a maneira como seus olhos catalogavam armas em potencial e rotas de fuga com a eficiência automática de alguém cuja sobrevivência já dependera de tais avaliações. Ela se acomodou na cadeira à frente dele, com as mãos cruzadas no colo e o olhar fixo no chão. Postura ômega perfeita que o teria enganado completamente se ele não a tivesse visto desmantelar 5 assassinos com técnicas que pertenciam a manuais de treinamento militar. Você pode parar com o teatro, disse ele calmamente. Pelo menos comigo. Por um momento, nada mudou. Então, tão gradualmente que ele poderia ter imaginado, a postura dela mudou, seus ombros se endireitaram, seu queixo se ergueu, e quando os olhos dela encontraram os dele, ele viu uma inteligência que fora cuidadosamente escondida atrás de meses de invisibilidade cuidadosamente cultivada. Você não sabe o que está pedindo, disse ela, sua voz carregando um leve sotaque que não estava lá durante suas interações anteriores. Algo do leste europeu, possivelmente russo, embora filtrado por anos de modificação deliberada. Alguns atos se tornam realidade quando você os executa por tempo suficiente. Então me ajude a entender o que é real, respondeu Darius, começando com como uma garçonete ômega aprendeu a lutar como uma assassina profissional. Ria ficou quieta por tanto tempo que ele começou a se perguntar se ela pretendia responder. Quando ela finalmente falou, suas palavras vieram devagar, como se cada uma estivesse sendo cuidadosamente pesada por consequências potenciais. Eu não era sempre garçonete, disse ela simplesmente. E eu nunca fui realmente uma ômega. A declaração o atingiu como um golpe físico, desafiando suposições tão fundamentais que ele nunca pensara em questioná-las. O cheiro dela, a postura dela, toda a sua apresentação biológica gritava ômega desde a primeira interação deles. Ou ela estava mentindo agora, ou encontrara maneiras de enganar sentidos que deveriam ser infalíveis. Explique. Minha designação foi alterada, disse ela cuidadosamente. Procedimentos médicos que suprimem a produção natural de feromônios e modificam as respostas fisiológicas. Não é permanente, mas pode ser mantido indefinidamente com os tratamentos certos. Por quê? Porque às vezes a maneira mais eficaz de desaparecer é se tornar algo a que ninguém presta atenção. O sorriso dela não continha calor, apenas a diversão amarga de alguém que aprendera a encontrar humor em seu próprio apagamento. Trabalhadores de serviço ômega são invisíveis para a maioria das pessoas, especialmente alfas. Existimos para servir e ser esquecidos, o que nos torna perfeitos para operações que exigem cobertura profunda e posicionamento de longo prazo. Operações. A palavra carregava implicações que faziam o peito de Darius apertar com possibilidades que ele não queria considerar. Que tipo de operações? O tipo que oficialmente nunca aconteceu, conduzido por agências que não aparecem em nenhum organograma do governo. Os dedos de Ria tamborilaram contra sua coxa, um gesto nervoso que parecia em desacordo com sua compostura controlada. Equipes de proteção, coleta de inteligência, eliminação de ameaças à segurança nacional. O tipo de trabalho que requer pessoas que podem se misturar em qualquer ambiente e permanecer despercebidas até o momento de agir. Você é uma agente do governo? Eu era, corrigiu ela no passado. Meu emprego foi encerrado há 3 anos, quando minha unidade foi dissolvida e todos os registros de nossas atividades foram classificados tão profundamente que poderiam muito bem ter sido queimados. A maneira casual como ela descreveu ser apagada da existência oficial enviou calafrios através da compreensão de Darius de como seu próprio governo operava. Ele sempre assumira que a segurança real era tratada através de canais oficiais com supervisão adequada e procedimentos documentados. A possibilidade de que organizações das sombras pudessem estar conduzindo operações em seu nome sem seu conhecimento era ao mesmo tempo aterrorizante e enfurecedora. Qual era a designação da sua unidade? Não tínhamos uma. Oficialmente nunca existimos. A expressão de Ria tornou-se distante, como se ela estivesse olhando para memórias que não traziam conforto. Informalmente nos chamávamos de os esquecidos. 23 agentes recrutados de forças especiais militares, aplicação da lei e contratantes de segurança privada. Todos nós voluntários, todos nós dispostos a desistir de nossas identidades permanentemente a serviço de operações que nunca poderiam ser reconhecidas. E agora eu sirvo café,
e tento não lembrar como era ser alguém que importava. A amargura em sua voz era afiada o suficiente para tirar sangue. A maioria dos meus ex-colegas está morta, seja por missões que deram errado ou por agências que decidiram que testemunhas vivas eram riscos de segurança. Estou viva porque era boa em ser invisível e sortuda o suficiente para desaparecer antes que a limpeza começasse. Darius lutou para processar as implicações do que ela estava lhe dizendo. A mulher que enchia seu café 2 vezes por semana durante 6 meses era uma ex-assassina do governo, cuja existência oficial havia sido apagada por pessoas que a consideravam um passivo em vez de um ativo. Por que me contar isso? Ele perguntou. Você poderia ter continuado a decepção indefinidamente. Esta noite poderia ter sido explicada como sorte desesperada ou instintos protetores ômega. Por quê? Disse Ria calmamente. O que aconteceu esta noite significa que meu disfarce foi descoberto, independentemente da explicação que ofereçamos. Amanhã, serviços de inteligência de 6 países estarão analisando imagens de segurança e fazendo perguntas sobre como uma garçonete ômega adquiriu habilidades de combate que a maioria de seus agentes nunca desenvolve. Dentro de uma semana, eles me identificarão, apesar das modificações biológicas e do condicionamento psicológico. Ela se levantou e foi até a pequena janela que dava para o estacionamento da lanchonete, onde investigadores da cena do crime ainda documentavam evidências que nunca fariam sentido completo em qualquer relatório oficial. Tenho talvez 48 horas antes de precisar desaparecer novamente. E dado o que acabou de acontecer, não restam muitos lugares onde eu possa desaparecer efetivamente. O reflexo dela no vidro parecia cansado de maneiras que iam além da exaustão física. Então a questão se torna se eu fujo sozinha ou se confio no Rei Alfa que tropeçou na minha vida por acidente para me ajudar a descobrir o que vem a seguir. A escolha que ela estava oferecendo a ele era mais complexa do que simples assistência a uma ex-agente do governo precisando de proteção. Ao ajudá-la, ele estaria reconhecendo que seus próprios serviços de segurança falharam em detectar uma operativa treinada trabalhando em sua vizinhança por meses. Ele estaria admitindo que o aparato de inteligência de seu reino era incompetente ou comprometido. Ele estaria assumindo a responsabilidade por alguém cuja própria existência levantava questões sobre atividades governamentais conduzidas sem supervisão real. Mas ela salvou a vida dele quando poderia simplesmente ter fugido, revelando-se para proteger alguém que era essencialmente um estranho para ela. Apesar de meses de interação casual. O que você precisa? Ele perguntou. Tempo, recursos e alguém com autoridade suficiente para fazer perguntas que não serão descartadas ou redirecionadas. Ria se afastou da janela e, pela primeira vez desde que a conhecia, sua expressão continha algo que poderia ter sido esperança. Ajude-me a descobrir quem ordenou a dissolução da minha unidade. Por que nos consideraram uma ameaça suficiente para nos apagar? E se as pessoas responsáveis são as mesmas que acabaram de tentar matar você em uma lanchonete pública? A conexão que ela sugeria entre a tentativa de assassinato e seu passado misterioso parecia teoria da conspiração à primeira vista. Mas o momento era conveniente demais para ser mera coincidência. 5 alfas, de alguma forma, aprenderam sua rotina bem o suficiente para orquestrar um ataque coordenado em um local onde ele deveria estar completamente seguro de tais ameaças. Você acha que esta noite estava conectada à sua antiga unidade? Eu acho, disse Ria cuidadosamente, que alguém tem observado nós dois por mais tempo do que percebemos, e o que aconteceu esta noite deveria resolver 2 problemas simultaneamente. Eliminar um rei cujas políticas ameaçam certos interesses e remover a última testemunha sobrevivente de operações que pessoas poderosas querem manter enterradas. A implicação de que suas visitas regulares ao Murphys estavam sob vigilância de pessoas com recursos para coordenar tanto seu assassinato quanto a exposição dela enviou raiva queimando pelo peito de Darius. Não apenas pela violação pessoal, mas pelo que sugeria sobre o alcance e a sofisticação de quem quer que estivesse orquestrando esses eventos. Vamos descobrir isso juntos, disse ele, tomando uma decisão que ligaria seu destino a alguém cujo nome verdadeiro ele nem sabia. Quaisquer recursos que você precise, qualquer autoridade que você exija, qualquer proteção que se torne necessária, você tem. O sorriso de Ria foi a primeira expressão genuína que ele viu dela desde que ela salvou sua vida,
transformando seu rosto de maneiras que o fizeram entender por que ela precisava se esconder atrás da deferência ômega para permanecer invisível. Obrigada, disse ela simplesmente. E naquele momento, cercado pela desordem mundana do escritório de Pete, enquanto investigadores da cena do crime processavam evidências que reescreveriam livros didáticos sobre capacidades ômega, Darius entendeu que sua tranquila terça-feira à noite havia se tornado o primeiro capítulo de algo que mudaria seu reino de maneiras que ele ainda não conseguia começar a imaginar. Mas primeiro, eles precisavam sobreviver o tempo suficiente para descobrir quem queria os dois mortos e por que sua sobrevivência ameaçava pessoas com o poder de apagar unidades militares inteiras da existência oficial. O jogo tinha regras que eles estavam apenas começando a entender, jogado por oponentes cujas identidades permaneciam escondidas atrás de camadas de burocracia e operações classificadas. E as apostas eram nada menos que a verdade sobre como seu reino era realmente governado e quem realmente detinha o poder de decidir quais segredos viviam e quais morriam. O esconderijo existia no tipo de limbo burocrático que o tornava perfeito para esconder pessoas que oficialmente não existiam. Localizado em um bairro suburbano a 65 quilômetros da capital, parecia com qualquer outra casa de classe média na rua. Revestimento de vinil, paisagismo modesto, uma minivan na garagem que sugeria uma família com crianças e preocupações mundanas sobre distritos escolares e orçamentos de supermercado. Os únicos sinais de seu verdadeiro propósito eram invisíveis à observação casual. Batentes de porta reforçados, janelas à prova de balas disfarçadas de vidro padrão e sistemas de vigilância eletrônica que podiam detectar movimento a 3 quarteirões de distância. Darius sentou-se à mesa da cozinha, que fora projetada para resistir a dispositivos explosivos, enquanto parecia exatamente algo comprado em um armazém de móveis, revisando arquivos que não deveriam existir de acordo com todos os registros oficiais nos arquivos de seu governo. Os documentos espalhados diante dele contavam a história dos esquecidos em linguagem clínica, que não conseguia disfarçar o custo humano de operações conduzidas em sombras tão profundas que nem mesmo a supervisão real as havia penetrado. 23 agentes recrutados de origens militares e policiais de elite. Perfis psicológicos que indicavam estabilidade excepcional sob estresse extremo. Registros de serviço que pareciam roteiros de filmes de ação, exceto que a violência fora real e as consequências permanentes. E no centro de tudo, uma mulher cujo nome oficial era Tenente Sarah Chen, mas que renascera como Rhea Morrison, quando seus manipuladores decidiram que Sarah Chen precisava morrer junto com toda a sua unidade. Você nunca foi realmente ômega, disse Darius, levantando os olhos de um relatório médico que detalhava as modificações biológicas que ela havia sofrido para apoiar sua identidade de cobertura. Os procedimentos que eles realizaram, eles suprimiram sua designação natural completamente. Rhea sentou-se à frente dele, sua postura relaxada de maneiras que nunca fora durante seus meses de interação na lanchonete do Murphy. Sem a performance constante de submissão ômega, ela se movia como a operativa treinada que sempre fora. Econômica, precisa, ciente de cada linha de visão e ameaça potencial em seu ambiente. Beta originalmente, confirmou ela, tomando café que fora preparado com precisão tática por pessoal de segurança que entendia que proteger o Rei Alpha significava atender a detalhes tão pequenos quanto preferências de cafeína. Fortes características beta que tornaram a supressão médica mais fácil de manter. Modificações ômega são menos estáveis quando aplicadas à fisiologia alfa e o condicionamento psicológico necessário é mais extenso. Ela gesticulou em direção aos arquivos espalhados. 17 meses de procedimentos médicos, terapia hormonal, modificação comportamental e condicionamento de memória para criar uma identidade de fundo que passaria pelo escrutínio da aplicação da lei, serviços de inteligência e hierarquias de matilha que dependem de verificação baseada em cheiro. Condicionamento de memória, repetiu Darius, perturbado por implicações que ele estava apenas começando a entender. Eles alteraram suas memórias. As editaram seletivamente, corrigiu Rhea, embora sua expressão sugerisse que a distinção era mais clínica do que significativa. A personalidade central e os conjuntos de habilidades permaneceram intactos, mas a história pessoal, apegos emocionais e marcadores de identidade foram modificados ou suprimidos.
Lembro-me do meu treinamento, minhas capacidades e meus objetivos operacionais. Tenho lembranças limitadas da infância, conexões familiares ou relacionamentos que poderiam comprometer o foco da missão. A maneira casual como ela descreveu ter sua identidade fundamental cirurgicamente alterada enviou raiva queimando pelo peito de Darius. Não apenas pela violação envolvida, mas pelo que sugeria sobre agências governamentais que consideravam a consciência humana como matéria-prima para operações de inteligência. Quantos outros passaram por procedimentos semelhantes? Todos nós. A voz de Ria carregava o afeto plano que as pessoas desenvolviam ao discutir traumas avassaladores demais para processamento emocional. O apagamento completo da identidade era um requisito para o status de esquecido. Nós nos tornamos armas projetadas para propósitos específicos, com históricos criados para fornecer acesso operacional enquanto mantínhamos a estabilidade psicológica. Ela puxou uma fotografia de um dos arquivos. Uma foto de grupo tirada no que parecia ser uma instalação de treinamento militar. 23 indivíduos em uniformes idênticos, seus rostos mostrando o tipo de intensidade controlada que marcava operadores de elite. Nenhum deles parecia com as pessoas que se tornariam após meses de modificação médica e psicológica. David Park tornou-se zelador na sede de um contratante de defesa na Virgínia. Maria Santos foi reconstruída como enfermeira em uma clínica que atendia a altos funcionários do governo. Thomas Wright foi transformado em barman em um clube privado onde membros do gabinete conduziam reuniões informais. O dedo dela traçou rostos que poderiam pertencer a estranhos se não fosse por sua narração clínica. Cada um de nós colocado em posições onde poderíamos reunir inteligência, fornecer proteção ou eliminar ameaças enquanto permanecíamos completamente invisíveis para as pessoas que estávamos monitorando. Por quanto tempo? Os parâmetros da missão exigiam implantação indefinida com revisões operacionais a cada 18 meses, para avaliar a eficácia e ajustar as identidades de cobertura conforme necessário. O sorriso de Ria não continha calor. Fomos projetados para ser ativos permanentes, armas vivas, que poderiam ser ativadas quando abordagens convencionais fossem insuficientes. Darius estudou os rostos na fotografia, tentando conciliar a precisão militar dos operadores de elite com as identidades civis que foram forçados a adotar. O que mudou? Por que vocês foram dissolvidos? Alguém decidiu que sabíamos demais sobre operações que deveriam permanecer classificadas permanentemente. Ria colocou a fotografia de lado com a precisão cuidadosa de alguém manuseando evidências que poderiam matar pessoas. 3 anos atrás, começamos a receber ordens de rescisão que deveriam parecer acidentes ou causas naturais. Ataques cardíacos, acidentes de carro, invasões domiciliares que deram errado, emergências médicas repentinas que não podiam ser explicadas ou tratadas. Ela gesticulou em direção aos arquivos que continham certidões de óbito e relatórios de incidentes que não teriam levantado suspeitas individualmente, mas formavam um padrão perturbador quando vistos coletivamente. 16 dos meus colegas morreram em 6 meses. Carrascos profissionais treinados para eliminar pessoas que foram treinadas para não serem eliminadas. Foi eficiente, completo e completamente inegável. Mas você sobreviveu. Sobrevivi porque Sarah Chan já estava morta quando a limpeza começou. A expressão de Ria tornou-se distante, como se ela estivesse olhando para memórias que não traziam conforto. Minha identidade de cobertura era tão completa, minhas modificações biológicas tão completas, que até meus antigos manipuladores não conseguiram me localizar facilmente. Ria Morrison existia em bancos de dados e registros de emprego e sistemas de previdência social. Sarah Chan era apenas mais uma vítima de um acidente de treinamento que havia sido classificado além do acesso público. As implicações da sobrevivência dela atingiram Darius como um golpe físico. Você é a única testemunha viva de quaisquer operações que sua unidade conduziu, o que me torna um ativo de inteligência inestimável ou um risco de segurança inaceitável, dependendo de quem está fazendo a avaliação. Os dedos de Ria tamborilaram contra a mesa, um gesto nervoso que parecia em desacordo com sua compostura controlada. A tentativa de assassinato da noite passada sugere que alguém finalmente me localizou e decidiu que o risco supera qualquer valor potencial. Darius sentiu peças de uma conspiração se encaixando com clareza doentia. O ataque não foi realmente sobre me matar. Foi sobre expor você. Acho que o plano era realizar ambos os objetivos simultaneamente,
corrigiu Ria. Eliminar um rei cujas políticas poderiam interferir nas operações em andamento e forçar a última agente esquecida sobrevivente a sair para o aberto, onde ela poderia ser identificada e eliminada. Viktor Petrov e seus associados provavelmente foram contratados sem saber o verdadeiro propósito de sua missão. O café na xícara de Darius esfriara enquanto conversavam, mas ele mal notou enquanto sua compreensão dos eventos da noite anterior passava por uma revisão completa. O que ele interpretara como uma tentativa direta de assassinato fora, na verdade, uma operação cuidadosamente orquestrada, projetada para resolver múltiplos problemas com um único ataque coordenado. Exceto que eles subestimaram suas capacidades. Eles subestimaram o quanto eu lembrei desde que deixei o serviço governamental. O sorriso de Ria carregava o tipo de satisfação predatória que pertencia a campos de batalha, em vez de esconderijos suburbanos. O condicionamento de memória é projetado para ser reversível, mas o processo de reversão requer compostos farmacêuticos e técnicas psicológicas que não estão disponíveis para populações civis. Quando me tornei Ria Morrison, eu deveria permanecer Ria Morrison permanentemente. Ela se levantou e foi até a janela que dava para uma rua onde crianças andavam de bicicleta e vizinhos discutiam valores de propriedades. E a vida prosseguia de acordo com os ritmos confortáveis da normalidade de classe média. Mas Darius podia ver a maneira como os olhos dela rastreavam o movimento, catalogavam ameaças potenciais e avaliavam rotas de fuga com a eficiência automática de alguém cuja sobrevivência já dependera de tal vigilância. Mas 3 anos de vida civil me deram tempo para pesquisar alternativas farmacêuticas e desenvolver técnicas para acessar memórias suprimidas sem suporte oficial. O reflexo dela no vidro parecia cansado de maneiras que iam além da exaustão física. Levou 18 meses, mas eventualmente recuperei conhecimento operacional suficiente para entender o que minha unidade realmente estava fazendo e por que alguém nos considerou perigosos o suficiente para eliminar. O que você descobriu? Ria voltou para a mesa e puxou uma pasta grossa que havia sido marcada com carimbos de classificação de agências que Darius não reconhecia. Dentro havia fotografias, registros financeiros, interceptações de comunicação e relatórios de vigilância que pintavam um quadro de corrupção governamental tão extenso que desafiava sua compreensão fundamental de como seu reino funcionava. Os esquecidos não eram apenas ativos de inteligência, disse ela, espalhando documentos pela mesa com precisão sistemática. Éramos o braço de execução de uma rede de sombras que vem manipulando a política territorial há pelo menos 20 anos. Contratantes militares, executivos da indústria de defesa, oficiais de inteligência e ministros do governo de alto escalão trabalhando juntos para desestabilizar alianças, provocar conflitos e lucrar com o caos resultante. As fotografias mostravam reuniões entre pessoas que supostamente não tinham relacionamento oficial. Contratantes de defesa jantando com ministros das relações exteriores, oficiais de inteligência trocando maletas com industriais militares, administradores do governo coordenando agendas com executivos corporativos cujas empresas não deveriam ter acesso a informações classificadas. Eles vêm engendrando disputas territoriais para justificar o aumento dos gastos com defesa, organizando tentativas de assassinato para eliminar líderes que ameaçavam seus interesses e usando serviços de inteligência para proteger suas operações de supervisão ou investigação. A voz de Ria carregava a fúria controlada de alguém que fora usada como arma para causas que nunca lhe permitiram entender. Minha unidade forneceu a capacidade operacional para missões que não podiam ser rastreadas até agências oficiais ou documentadas em registros governamentais. Darius estudou registros financeiros que mostravam milhões de dólares fluindo entre contas, que conectavam contratantes de defesa a empresas de fachada e a serviços de inteligência estrangeiros. O rastro de papel era complexo o suficiente para derrotar a investigação casual, mas claro o suficiente para demonstrar coordenação sistemática entre entidades que deveriam estar operando independentemente. Há quanto tempo isso está acontecendo? Com base no que consegui reconstruir, pelo menos desde o reinado de seu pai, possivelmente mais tempo. Ria puxou uma linha do tempo que mostrava a correlação entre grandes conflitos territoriais e concessões de contratos de defesa, entre tentativas de assassinato contra líderes reformistas e aumentos nos gastos militares.
Eles estão jogando um jogo muito longo, construindo influência e acumulando poder, enquanto permanecem invisíveis aos mecanismos tradicionais de supervisão. A percepção de que as decisões de política externa de seu pai poderiam ter sido manipuladas por pessoas perseguindo agendas privadas, em vez de interesses nacionais, enviou raiva queimando pelo peito de Darius. Não apenas pela traição pessoal, mas pelo que sugeria sobre a legitimidade de conflitos que custaram milhares de vidas. Quem está comandando isso? É isso que tenho tentado determinar desde que recuperei memória suficiente para entender o escopo da operação. A expressão de Ria tornou-se frustrada. A rede é compartimentada deliberadamente. Cada célula sabe apenas o suficiente para desempenhar suas funções específicas, com a coordenação tratada através de intermediários que não podem ser rastreados até os organizadores primários. Ela puxou uma fotografia que mostrava uma sala de conferências onde uma dúzia de indivíduos estava sentada ao redor de uma mesa, no que parecia ser uma reunião de estratégia de alto nível. Seus rostos estavam parcialmente obscurecidos por ângulos de câmera e iluminação, mas sua linguagem corporal sugeria o tipo de autoridade que vinha com o controle de recursos medidos em bilhões em vez de milhões. Isso foi tirado 6 meses antes da minha unidade ser dissolvida. Nossa inteligência sugeriu que grandes mudanças políticas estavam sendo planejadas, possivelmente incluindo a eliminação de líderes territoriais que não podiam ser controlados por meios convencionais. O dedo dela traçou os contornos de figuras cujas identidades permaneciam escondidas atrás de técnicas fotográficas deliberadas. Acho que a morte de seu pai não foi causas naturais, e acho que suas políticas desde que assumiu o trono fizeram de você um alvo para tratamento semelhante. A sugestão de que seu pai havia sido assassinado por pessoas que deveriam estar servindo a coroa enviou choque através do sistema de Darius tão profundo que ele não conseguiu processá-lo inicialmente como nada mais do que ruído. O ataque cardíaco de seu pai fora repentino, mas não sem precedentes. Machos alfa na casa dos 60 anos carregavam riscos elevados para eventos cardiovasculares, especialmente aqueles que passaram décadas gerenciando o estresse da liderança territorial. Mas se aquela morte tivesse sido orquestrada por pessoas com acesso a instalações médicas e compostos farmacêuticos que poderiam simular causas naturais, você acha que eles o mataram? Acho que o mataram quando ele começou a fazer perguntas sobre contratos de defesa que não podiam ser justificados através de processos normais de aquisição. A voz de Ria era gentil, mas suas palavras batiam como golpes físicos. Seu pai estava investigando irregularidades financeiras em gastos militares, 6 meses antes de sua morte. Ele havia solicitado auditorias de vários grandes contratantes e estava considerando legislação que exigiria supervisão do Congresso para todas as despesas relacionadas à defesa acima de certos limites. Ela puxou cópias de correspondência que mostravam o Ray Harold solicitando relatórios detalhados sobre gastos militares, expressando preocupação sobre contratos que pareciam fornecer valor mínimo pelo seu custo e agendando reuniões com investigadores financeiros especializados em fraude governamental. O ataque cardíaco aconteceu 2 dias antes de ele se encontrar com auditores que haviam descoberto evidências de superfaturamento sistemático e faturamento fraudulento. A expressão de Ria carregava o peso de conexões que pintavam a morte de seu pai em cores que nada tinham a ver com causas naturais. Momento conveniente para pessoas que precisavam impedir investigações que poderiam ter exposto décadas de roubo coordenado e manipulação. Darius olhou para evidências que sugeriam que seu pai morrera protegendo a coroa de pessoas que a usavam para enriquecimento pessoal e que suas próprias políticas o colocaram no mesmo caminho que levara ao assassinato real disfarçado de emergência médica. O que eles querem de mim? Conformidade, disse Ria simplesmente. Retorno às posições de política externa que geraram conflitos lucrativos. Parar de fazer perguntas sobre irregularidades nos gastos com defesa e descontinuar o apoio a iniciativas de cooperação territorial que ameaçam seu modelo de negócios. Ela puxou transcrições de interceptações de comunicações que mostravam suas decisões políticas sendo discutidas em termos de seu impacto na lucratividade dos contratantes de defesa, suas iniciativas diplomáticas sendo avaliadas por seu potencial de reduzir a demanda por serviços militares e sua administração sendo avaliada como uma ameaça à segurança operacional. Eles têm sido pacientes até agora porque matar 2 reis em sucessão
Levantaria questões que poderiam desencadear investigações que eles não poderiam controlar. O sorriso dela não continha calor. Mas a paciência tem limites, e suas propostas recentes para desmilitarização territorial e gestão cooperativa de recursos representam ameaças existenciais aos seus fluxos de receita. A linha do tempo que ela descrevia pintava todo o seu reinado como um jogo de xadrez jogado contra oponentes cujas identidades permaneciam ocultas, mas cujos movimentos haviam sido coordenados por anos antes mesmo de ele se tornar ciente de que um jogo estava sendo jogado. Então, a noite passada foi o prazo deles. A noite passada deveria ser uma solução limpa para múltiplos problemas. Eliminar um rei cujas políticas ameaçavam seus interesses. Culpar o assassinato em rivais territoriais para justificar o aumento dos gastos com segurança. E usar o caos para expor e eliminar a última testemunha de operações que precisavam permanecer enterradas permanentemente. Ria gesticulou em direção às janelas que davam para ruas suburbanas, onde a vida prosseguia de acordo com rotinas confortáveis que existiam, porque pessoas como ela estavam dispostas a sacrificar suas identidades para proteger civis que nunca saberiam seus nomes ou entenderiam seus custos. Exceto que esse plano falhou espetacularmente, o que significa que agora temos uma janela muito limitada para reunir evidências e expor a rede antes que implementem estratégias de contingência que provavelmente envolvem significativamente mais violência e substancialmente menos sobreviventes. O peso do que ela estava descrevendo, uma guerra nas sombras travada com informação, influência e assassinato, assentou sobre Darius como uma armadura que ele nunca quis usar, mas uma armadura que ele precisaria se pretendesse sobreviver o tempo suficiente para proteger seu reino de inimigos que operavam à vista de todos há décadas. O que você precisa de mim? Acesso, disse Ria sem hesitação. Autoridade oficial para investigar contratantes de defesa, serviços de inteligência e agências governamentais que têm operado sem supervisão adequada. O poder de intimar registros financeiros, logs de comunicação e arquivos de pessoal que foram classificados para evitar exatamente o tipo de revisão que precisamos conduzir. Ela se levantou e começou a andar pela cozinha com a energia inquieta de alguém que planejava essa conversa há meses, possivelmente anos. Posso fornecer conhecimento operacional e técnicas investigativas que não estão disponíveis através dos canais convencionais de aplicação da lei. Posso identificar alvos, analisar evidências e desenvolver estratégias para expor a rede sem acionar medidas defensivas que poderiam destruir evidências ou eliminar testemunhas. A expressão dela endureceu com o tipo de determinação que pertencia a pessoas que já haviam perdido tudo o que importava e não tinham mais nada a temer, exceto o fracasso. Mas não posso fazer isso sozinha, e não posso fazer isso como Ria Morrison. Isso requer autoridade real, recursos oficiais e o tipo de apoio institucional que apenas um rei pode fornecer. A escolha que ela estava oferecendo a ele era simples em conceito, mas devastadora na implementação. Ele poderia autorizar uma investigação que exporia a corrupção, atingindo os mais altos níveis de seu governo, sabendo que o sucesso desestabilizaria alianças e desencadearia o caos político que poderia durar anos. Ou ele poderia manter o status quo, aceitando que seu pai havia sido assassinado e que sua própria sobrevivência dependia de políticas que serviam a interesses privados em vez do bem-estar nacional. Se fizermos isso, disse ele cuidadosamente, se expusermos essa rede e processarmos as pessoas responsáveis, quantos membros da minha administração vamos perder? Provavelmente a maioria deles, respondeu Ria com honestidade brutal. A rede é extensa, bem financiada e profundamente incorporada em instituições que foram comprometidas por décadas. Limpá-la exigirá substituir pessoas em todos os níveis de governo, liderança militar e serviços de inteligência. Ela encontrou o olhar dele com olhos que não continham ilusões sobre os custos da justiça ou os preços da verdade. Mas a alternativa é viver como um rei fantoche cujas políticas são determinadas por pessoas que já demonstraram sua vontade de cometer assassinato para proteger seus interesses. E, eventualmente, quando sua utilidade expirar ou sua independência se tornar muito inconveniente, eles organizarão outro ataque cardíaco ou outro restaurante cheio de assassinos. O silêncio que se seguiu foi preenchido com o peso de decisões que reformulariam um reino e a compreensão de que algumas escolhas,
Uma vez feitas, nunca poderiam ser desfeitas. Darius olhou para as evidências espalhadas pela mesa. Fotografias, registros financeiros e interceptações de comunicação que contavam a história de uma guerra nas sombras que fora travada em seu nome sem seu conhecimento ou consentimento. Então ele olhou para a mulher que sacrificara sua identidade para servir a um governo que tentara apagá-la, que salvara a vida dele apesar de ter todos os motivos para deixá-lo morrer, e que estava se oferecendo para ajudá-lo a recuperar seu reino de pessoas que o estavam roubando pedaço por pedaço há décadas. O que você precisa que eu faça? O sorriso de Ria foi a primeira expressão de esperança genuína que ele viu dela desde que ela revelou sua verdadeira identidade no escritório de Pete. Ajude-me a me tornar Sarah Chen novamente, disse ela. Oficialmente, legalmente e com toda a autoridade que vem com o reconhecimento real de alguém que morreu a serviço da coroa e merece ser lembrada por algo mais do que as mentiras que contaram sobre ela. O pedido carregava implicações que iam além da simples restauração de identidade, mas Darius entendeu o que ela estava pedindo e por que ela precisava disso. Feito, disse ele. Sarah Chen será restaurada ao status legal completo a partir de hoje, com comendas por serviço acima e além dos requisitos normais de dever. Obrigada, respondeu Sarah. E pela primeira vez em 3 anos, ela usou o nome que lhe pertencia antes que os serviços de inteligência decidissem que Sarah Chen precisava morrer para manter seus segredos seguros. Agora era hora de descobrir se esses segredos poderiam sobreviver ao tipo de investigação que reis podiam autorizar e ex-agentes esquecidos podiam conduzir quando trabalhavam juntos em vez de nas sombras. A guerra pela alma de seu reino estava prestes a começar para valer, e desta vez ele pretendia saber exatamente contra quem estava lutando e por que eles pensavam que tinham o direito de determinar como os reis viviam e morriam. 2 anos depois, os julgamentos que se seguiram à investigação da Rede de Sombras, como a mídia a apelidou, duraram 18 meses e resultaram em condenações por conspiração, traição e assassinato que atingiram desde salas de reuniões corporativas até os mais altos níveis de serviço governamental. Contratantes de defesa viram seus executivos condenados a penas que os manteriam presos pelo resto de suas vidas naturais. Oficiais de inteligência viram suas operações desmanteladas e suas carreiras terminadas em desgraça. Líderes militares que lucraram com conflitos que ajudaram a engendrar enfrentaram cortes marciais que os despojaram de patente, pensão e honra. O rei Darius estava na renovada lanchonete do Murphy, que se tornara um símbolo improvável de resistência contra a corrupção e um testemunho do poder de indivíduos que se recusavam a aceitar que algumas verdades eram perigosas demais para serem contadas. Os buracos de bala nas paredes haviam sido reparados, mas placas comemorativas marcavam os lugares onde a democracia fora defendida por alguém cuja existência fora oficialmente negada. Vossa Majestade, disse Sarah Chen, aproximando-se com 2 xícaras de café que haviam sido preparadas pela mesma equipe que testemunhara coisas impossíveis em uma terça-feira à noite que parecia pertencer a uma vida diferente. A última das condenações saiu esta manhã. Ela usava um terno simples em vez de um uniforme de garçonete, e sua postura carregava a autoridade confiante de alguém que fora nomeada diretora de responsabilidade governamental. Um novo departamento criado especificamente para garantir que redes de sombras nunca mais pudessem operar sem supervisão de pessoas cujas lealdades pertenciam à coroa em vez de interesses privados. Senador Williams, 35 anos por conspiração e cumplicidade em assassinato. A satisfação de Sarah era evidente, mas controlada. A reação de alguém que aprendera que a justiça era mais complexa do que simples vingança. Suas conexões financeiras com a rede eram extensas demais para negar, e suas comunicações com contratantes o implicaram na morte de seu pai. A confirmação de que seu pai havia sido assassinado por pessoas que deveriam estar servindo a coroa ainda carregava o poder de fazer o peito de Darius apertar com uma raiva quente demais para ser simples fúria. Mas a raiva era temperada agora pelo conhecimento de que a morte de Harold não fora em vão, que suas perguntas sobre contratos de defesa acabaram levando à exposição da corrupção que, de outra forma, poderia ter continuado por décadas. Alguma indicação de operações restantes da rede?
A inteligência sugere que eliminamos a estrutura de coordenação primária, mas células individuais ainda podem estar operando em territórios além de nossa jurisdição imediata. A expressão de Sarah tornou-se pensativa, enquanto consultava notas que continham informações sensíveis demais para armazenamento eletrônico. Compartilhamos evidências com reinos aliados, mas o processo dependerá da vontade política deles de investigar instituições que podem estar igualmente comprometidas. Era um desafio contínuo que exigiria anos de diplomacia cuidadosa e cooperação internacional. Mas o progresso estava sendo feito em direção à responsabilidade que transcendia as fronteiras territoriais. A rede fora extensa demais para ser eliminada inteiramente através de prisões em um único reino, mas sua capacidade de coordenar operações em larga escala fora paralisada pela exposição de pessoal-chave e mecanismos financeiros. E assuntos pessoais? Perguntou Darius, acomodando-se na cabine que se tornara seu local de encontro regular para discussões que exigiam privacidade absoluta. Como você está se ajustando a ser você mesma novamente? O sorriso de Sarah carregava um calor que fora impossível quando ela estava performando submissão ômega para públicos que esperavam invisibilidade em vez de competência. Os procedimentos médicos que suprimiram suas características beta-naturais foram revertidos gradualmente ao longo do último ano, permitindo que ela recuperasse a identidade biológica junto com o reconhecimento legal. O processo fora complexo e ocasionalmente doloroso, mas a mulher que emergiu tinha pouca semelhança com a garçonete que uma vez se movera pela lanchonete como fumaça. É estranho, admitiu ela, acomodando-se à frente dele com a confiança fácil de alguém que não precisava mais calcular cada movimento por seu potencial de atrair atenção indesejada. Passei tanto tempo sendo Rhea Morrison que às vezes esqueço como ser Sarah Chen. As memórias estão lá, mas parecem pertencer a outra pessoa, alguém que eu costumava conhecer, em vez de alguém que eu realmente era. Você se arrepende da decisão de se apresentar, de sacrificar seu disfarce pela investigação? Não. A resposta dela veio sem hesitação, carregando a certeza de alguém que encontrara significado em escolhas que lhe custaram tudo o que ela pensava que queria. Rhea Morrison foi construída para ser invisível, esquecível, descartável. Sarah Chen tem a oportunidade de importar, de construir algo duradouro, em vez de apenas sobreviver de um dia para o outro. Através das janelas da lanchonete, eles podiam ver manifestantes se reunindo para uma demonstração em apoio à legislação de transparência governamental que estava tramitando no Congresso Territorial. A legislação enfrentava oposição de interesses arraigados, mas o apoio público crescera forte o suficiente para tornar a aprovação provável, apesar da resistência previsível de pessoas que preferiam que a responsabilidade permanecesse voluntária em vez de obrigatória. O serviço memorial para seus ex-colegas é no próximo mês, observou Darius. Você está preparada para isso? A expressão de Sarah tornou-se solene ao considerar a próxima cerimônia que finalmente reconheceria os 16 agentes esquecidos que morreram protegendo operações que nunca lhes foi permitido entender. Seus nomes seriam gravados em um muro memorial que honrava membros do serviço que sacrificaram suas vidas por causas que permaneciam classificadas. Suas famílias receberiam benefícios que foram negados durante os anos de não existência oficial. Será difícil, reconheceu ela, mas eles merecem reconhecimento pelo que realizaram. Mesmo que os detalhes completos de seu serviço devam permanecer classificados para proteger operações em andamento. Ela puxou uma fotografia que mostrava 23 indivíduos em uniformes militares, seus rostos jovens e confiantes de maneiras que falavam de vidas ainda pela frente, em vez de sacrifícios já feitos. A maioria desses rostos pertencia a pessoas que nunca veriam a meia-idade, cujas mortes foram arranjadas pelas mesmas pessoas que as recrutaram para um serviço que exigia anonimato, mesmo na morte. A irmã de David Park estará lá. Os pais de Maria Santos, os filhos de Thomas Wright, que agora têm idade suficiente para entender que o pai deles não morreu em um acidente de treinamento. A voz dela carregava o peso de conexões que foram cortadas por pessoas que consideravam os relacionamentos humanos vulnerabilidades de segurança. Eles finalmente saberão que seus familiares morreram como heróis, em vez de vítimas de incompetência burocrática. Era uma pequena compensação por anos de perguntas sem resposta e luto que fora agravado pelo silêncio oficial,
Mas o reconhecimento que admitia o sacrifício poderia fornecer o fechamento que permitiria o início da cura. O que vem a seguir para você? Darius perguntou, embora suspeitasse que já sabia a resposta. Existem outras redes, outras operações que requerem investigação e exposição. Os olhos de Sarah continham o fogo determinado de alguém que encontrara uma causa pela qual valia a pena dedicar sua vida. Contratantes de defesa nos territórios ocidentais têm conexões financeiras que sugerem coordenação com entidades que desmantelamos aqui. Serviços de inteligência em reinos aliados têm sobreposições de pessoal que indicam objetivos operacionais compartilhados. Ela gesticulou em direção a arquivos que continham evidências preliminares de corrupção que se estendiam muito além das fronteiras do reino de Darius. Conexões que sugeriam que a rede de sombras fora parte de algo maior e mais sofisticado do que qualquer um havia entendido inicialmente. O trabalho que fizemos aqui é apenas o começo. Existem pessoas em posições de autoridade em todo o sistema territorial que têm servido a interesses privados em vez do bem-estar público. E elas precisam ser identificadas e responsabilizadas antes que possam organizar mais assassinatos ou engendrar conflitos mais lucrativos. Era uma missão que poderia consumir anos de investigação cuidadosa e cooperação internacional, mas que oferecia a possibilidade de reforma genuína em vez de simples punição por crimes passados. Você terá todo o apoio de que precisar, garantiu Darius. Recursos, autoridade, pessoal, o que for preciso para continuar o trabalho que sua unidade morreu protegendo. Obrigada, respondeu Sarah, e em sua voz ele ouviu a satisfação de alguém que encontrara propósito em transformar a perda pessoal em serviço público. Enquanto estavam sentados na lanchonete, onde coisas impossíveis se tornaram realidade através da violência que revelou verdades perigosas demais para permanecerem ocultas, Darius refletiu sobre como sua compreensão de liderança fora completamente transformada ao aprender que, às vezes, as decisões mais importantes não eram tomadas em salas do trono ou câmaras do conselho, mas em lugares comuns onde pessoas comuns faziam o extraordinário, porque alguém precisava ficar entre os inocentes e aqueles que os destruiriam por lucro. A garçonete que salvara sua vida lhe dera muito mais do que sobrevivência física. Ela lhe mostrara que a verdadeira força muitas vezes existia em pessoas que eram ignoradas, que o serviço genuíno exigia disposição para sacrificar o reconhecimento por resultados e que os inimigos mais perigosos eram frequentemente aqueles que afirmavam ser aliados enquanto serviam a interesses que nada tinham a ver com o bem-estar daqueles que deveriam proteger. Sarah Chen fora esquecida uma vez por pessoas que a acharam inconveniente de lembrar. Agora, ela seria lembrada por pessoas que entendiam que alguns sacrifícios eram importantes demais para serem autorizados a desaparecer em arquivos classificados e silêncio burocrático. E na lanchonete do Murphy, onde o impossível se tornara inevitável através da coragem que se recusava a ser invisível quando a visibilidade significava sobrevivência, o trabalho de recuperar um reino das sombras continuaria um caso de cada vez, uma verdade de cada vez, uma revelação de cada vez, até que os únicos segredos que restassem fossem aqueles que serviam ao povo, em vez daqueles que buscavam governá-lo de posições que nunca foram eleitos para ocupar. Se você gostou desta história, um like ou comentário ajuda muito. E se você deseja ouvir mais contos como este, certifique-se de se inscrever para nunca perder o próximo conto.